Perceber como o React funciona é fundamental para depois podermos entender as partes mais intermédias e avançadas. Por isso, nós vamos começar por criar coisas mais estáticas para depois começarmos a criar interatividade e avançarmos por aí fora. Bom, neste momento eu tenho aqui o meu projeto de React 1 aberto, ok? Com todos os seus scripts base criados automaticamente pelo Create React App. Tenho aqui o meu terminal a funcionar e à espera que eu faça alterações para recompilar e voltar a mostrar a página na web. E tenho aqui o meu browser com a aplicação nativa a funcionar. Aplicação padrão. Bom, o que nós vamos fazer é alterar isto tudo e colocar aqui uma mensagem muito simples, eventualmente aqui com um H1 no meio a dizer bem-vindo ao React. E vamos ver como é que isso se processa para percebermos fundamentalmente como é que tudo isto funciona. Então eu vou regressar aqui ao meu Visual Studio Code e quero-vos mostrar o seguinte. Eu vou abrir aqui o terminal deste lado e vamos entrar aqui dentro da pasta Source e vamos fazer simplesmente uma coisa bem simples, que é selecionar tudo e vou simplesmente fazer um Shift Delete e apagar. Reparem o que é que aconteceu neste momento. Assim que eu apaguei os ficheiros que estavam dentro da pasta Source, eu já tenho aqui um erro. O que é que isto significa? Que o sistema está de facto constantemente a analisar o que eu estou a fazer. E neste caso ele diz que há um módulo que não foi encontrado, não consegue encontrar o app dentro do React, etc. Obviamente aparecem aqui todos estes erros por uma razão simples, é que eu não tenho nada dentro da pasta Source. E há um erro que aparece aqui que é muito importante, isto é, não foi encontrado o ficheiro index.js. Este ficheiro necessita de facto de existir. Então eu vou criá-lo aqui. Vou colocar um index.js, vou aqui colocá-lo. Reparem como ele está a fazer novamente a compilação e agora já não apareceu nenhum erro. Espantem-se. Neste caso ele diz compilação feita com sucesso, Webpack, que é o sistema que faz a compilação, compilou tudo successfully, isto é, com sucesso. Ora, se eu for agora aqui ao meu browser, o que vocês vão reparar é que não há aqui qualquer conteúdo. Eu simplesmente criei um ficheiro que está vazio. Se pressionar aqui o F12, também não temos aqui rigorosamente nada de especial, a não ser o index.html, que tem o tal elemento root. Bom, vamos voltar ao nosso código e vamos fazer aqui algumas alterações no código, como é óbvio. Vamos aqui voltar a colocar isto no local certo. Neste caso vamos ter aqui o browser deste lado, vamos ter também aqui a compilação. Nós poderíamos inclusive arranjar aqui uma forma de organizar tudo isto. Cá está. Então nós temos aqui então o nosso browser. Vamos fazer aqui o seguinte. Dentro do index.js, nós para podermos começar a usar o React, vamos ter que importar algumas bibliotecas importantes. Neste caso, duas. Tradicionalmente duas. Pelo menos uma delas é obrigatória. Para isso nós usamos a seguinte sintaxe. Import React from React. Ok? E vamos deixar ficar assim. Vamos ver o que é que o sistema vai fazer quando eu fizer um Ctrl S. Ele vai compilar, diz que tem um aviso, React is defined but never used, no used vars. Isto é, eu estou a importar algo que não está a ser usado. Aliás, o próprio VS Code me mostra com uma cor mais ligeira que eu estou a tentar usar uma coisa que não é, estou a importar uma coisa que não é usada. Há uma outra que é o import React DOM from e agora React DOM. Ok? Vamos ver aqui novamente o que é que o sistema vai fazer. A mesma coisa, neste caso, warning, o React DOM também não é utilizado. Portanto, o que é que acontece aqui neste caso? Na realidade, nós só precisamos desta que aqui está. Porque o React que nós estamos aqui a importar é fundamental para uma das principais componentes de escrita de código do React, que é o JSX. Já iremos ver em breve. Bom, mas o React DOM é responsável por fazer a renderização da minha aplicação. E agora chamo a atenção para todos os programadores de React que estavam habituados a escrever o render da seguinte forma. Reparem, eu vou colocar aqui React DOM, ponto, render. Vou abrir aqui os parênteses e dentro deste parênteses eu vou ter que colocar dois argumentos. Um deles é o que é que eu quero renderizar na minha aplicação.
Ora, neste caso concreto eu vou colocar aqui uma string. Olá, mundo. E a seguir eu vou ter que indicar em que elemento é que eu quero que isto seja renderizado. Ora, se bem se recordam, nós temos aqui no public index.html a tal div root. Então, neste caso, eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos aqui abrir isto para vermos melhor o código. Vou colocar aqui um document.querySelector e vamos buscar o elemento pelo seu ID. Neste caso será root, ok? Vamos verificar agora o seguinte. Quando eu agora baixar aqui e o sistema for recompilado, o fecheiro ainda não foi gravado, vamos colocar aqui assim deste lado, eu vou fazer um Ctrl S e reparem o que é que ele vai fazer. Vai recompilar o fecheiro, ok? E ele diz, temos aqui um aviso, que é o React foi definido, mas não está a ser usado. Mas reparem agora o que é que aconteceu ali na minha página web, ou no meu browser. Eu já tenho aqui o Olá Mundo. Eu fiz agora um zoom para vermos um bocadinho melhor. Então aquilo que eu coloquei aqui foi apresentado daquele lado. Vamos experimentar a pôr aqui código de HTML normal. Vamos colocar um H1/H1. E vamos verificar o que é que vai acontecer. Quando eu fizer aqui um clique, é gravado automaticamente o fecheiro, é recompilado e reparem, apareceu aqui as tags de HTML. Então, aqui dentro não é suposto eu fazer renderização de HTML. Mas eu coloquei um texto e não tive qualquer problema. Bom, então vocês poderão me perguntar, então o que é que eu vou renderizar aqui dentro? Tradicionalmente eu irei renderizar a aplicação principal do meu React, ou da minha aplicação. Neste caso, uma das formas mais comuns de nós vermos isto é criarmos um componente, que é o componente principal, e que tradicionalmente também é designado por app. Como é que eu faço para criar um componente? Bom, neste caso, e reparem que aqui no próprio browser eu vou começando a ter problemas. Quando existem problemas aqui, reparem, ele diz um falhanço no módulo, isto aqui está mal. Porquê? Porque obviamente eu tenho aqui um erro e, portanto, o próprio React dentro do browser vai-me dando estas informações. Eu posso aqui fechá-las, mas de qualquer das formas, sempre que o erro acontecer, ele irá ser ali apresentado. Bom, neste caso concreto, eu vou fazer aqui o seguinte, e depois iremos ter a oportunidade de perceber o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui um outro fecheiro e vou-lhe chamar app.js. Neste app.js, eu vou começar por uma escrita de JavaScript mais tradicional e depois iremos melhorar isto. Eu vou fazer novamente o import React from React. Aqui não vou precisar de importar o React DOM, mas vou definir uma função. Então nós vamos criar aquilo que se chama um Function Component, um componente funcional. É o componente mais tradicional. Existe Class Components e Function Components. Então, atualmente, a tendência para escrevermos funções como sendo componentes. Como é que eu vou fazer isto? Function, app. Vamos abrir e fechar aqui e vamos criar aqui o corpo da função. Dentro do corpo da função eu vou colocar a expressão return, abrir e fechar parênteses, e vamos colocar aqui um div. E vocês vão começar a dizer, bem, mas como é possível? Estamos a escrever HTML dentro do JavaScript? Bom, de facto não é HTML. Chama-se JSX. É uma extensão de JavaScript para podermos escrever algo muito semelhante a HTML dentro do JavaScript. Aqui eu vou colocar o H1 e aqui vou colocar o Olá React. Para que eu possa colocar este meu componente disponível dentro do index.js, eu vou ter que o exportar. Então eu vou colocar aqui export default app, ok? Que é o nome da minha função. Como é que eu faço agora para ter acesso àquele código aqui? Bom, neste caso eu vou importá-lo aqui. Vou já retirar daqui o React porque não preciso dele e vamos aqui importar import app from, vamos abrir aqui, colocar um ponto, uma barra e vai aparecer ali o app.js. Eu não preciso de colocar o ponto .js, o sistema vai automaticamente percebê-lo. Reparem que ele continua com uma cor ténue, porquê? Porque eu não estou a utilizar o meu componente. E não se preocupem que nós iremos pormenorizar todos estes aspectos
durante os próximos vídeos. Para utilizar, eu vou criar aqui como se fosse um elemento de HTML. E vou colocá-lo agora desta forma, mas existem outras formas de o colocar. Então reparem agora o seguinte. Reparem como aparece aqui o Olá React, não temos qualquer tipo de erro, ok? Ele diz que na compilação houve aqui 2 erros. Eu vou abrir aqui um espaço. Vamos aqui, novamente, fazer uma pequena alteração apenas para que seja recompilado tudo outra vez. E reparem, a compilação já não apresenta erros, ok? Temos aqui o sucesso. Este erro fazia parte da compilação anterior e, por conseguinte, como vai sendo guardado na vertical, o texto vai sendo apresentado desta forma, às vezes sem separação de recompilações. De qualquer das formas, este é o resultado que nós pretendemos sempre, que é mostrar o resultado da nossa aplicação. Muito simples o que é que nós aqui fizemos. Criámos o index.js, onde eu fui importar o React DOM, onde eu fui importar a minha aplicação, neste caso é um componente, ok, de React. Fui fazer depois aqui o render, é a única vez que nós usamos aqui o render na nossa aplicação. Coloquei aqui a minha aplicação e disse onde é que a queria renderizar. Para vermos aqui o código de uma forma mais simples, poderemos também fazer isto que aqui está, não há qualquer problema. Vamos aqui fazer um formato document e ele vai colocar aqui mais fácil de ler. E aqui, muito rapidamente, fizemos a importação do React, da biblioteca em si. Depois criei uma função chamada app, dentro da qual faço a devolução ou o retorno de um div com um H1 lá dentro e depois exporto esta função como app para que ela depois possa ser importada e usada desta forma. Eu acredito que isto pareça tudo muito complicado, mas acreditem que é mais simples do que parece. E durante os próximos vídeos nós vamos começar aqui a trabalhar com isto tudo e a ver qual é a forma correta de se fazer estas coisas, como é que nós devemos organizar a nossa pasta de trabalho e, fundamentalmente, começar a perceber com exemplos muito simples como é que o React funciona e como é que nós podemos começar a fazer aqui os nossos resultados a aparecerem.